Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a Palavra de Deus. Primeiramente no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 24. Apenas o verso 49. Lucas 24, 49. Está escrito: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Está escrito: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Eu quero tratar de um assunto da mais alta importância, absolutamente necessário e vital para a nossa vida. E eu creio que todos nós que estamos aqui nesse auditório e as pessoas que estão nos acompanhando têm plena consciência de que precisamos deste tema: o revestimento de poder. Você reconhece isso, que você precisa desse poder? Eu tive a bênção de visitar a missão Quacis-Abanto, onde aconteceu um grande avivamento em 1966 na África do Sul. O pastor Eli Stigen era um missionário ali já há mais de 14 anos, com resultados muito pequenos. E aconteceu um episódio lá que ele não pôde resolver, sentiu-se humilhado, envergonhado, em virtude da falta de poder. E ele tomou uma decisão drástica de abandonar a missão, de abandonar o campo, de voltar para o seu país, a Holanda. Mas quando ele estava arrumando as malas para ir embora, vem aquela voz interna, que não é audível, que é aquela convicção interior do Espírito Santo, dizendo para ele: você não precisa ir embora, e você não pode ir embora, você não deve ir embora, você precisa buscar poder. E ele parou toda a sua atividade, e ele conclamou os outros missionários, e por meses, eles se reuniram para acertar a vida com Deus. Pecados pareciam comuns, corriqueiros, que se passava por cima, sem observância, começaram a pesar no coração. Nos últimos 3 meses, eles se reuniram 3 vezes por dia, e só conseguiam chorar diante de Deus, tamanha convicção de pecados que veio sobre eles. Ao fim, depois de 3 meses de lágrimas, numa manhã, o Espírito Santo veio com grande graça e poder sobre eles. Ficaram cheios do Espírito Santo. O problema que eles não conseguiram resolver outrora é resolvido agora. Feiticeiros aos borbotões vinham às pressas para acertar a vida com Deus. E ali aconteceu um grande reavivamento espiritual. Numa fazenda foi construído um templo para 15 mil pessoas.
com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali dezenas de milhares foram convertidos a Cristo. Ali eles receberam o poder do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que hoje você e eu precisamos desse poder. E não é utópico, não é impossível, não é irreal. Há uma promessa clara, explícita do Senhor Jesus sobre isso. Porque antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Jesus não permitiu que os seus discípulos cumprissem a missão de irem por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, sem que antes fossem capacitados com o poder do Espírito Santo. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu queria então olhar 2 aspectos. Primeiro, a necessidade deste revestimento de poder. E nós precisamos desse poder, primeiro, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus nos dias de hoje. Você tem alguma dúvida disso? Às vezes nós seguimos a vida, rotineiramente, colocando a nossa vida num piloto automático. Às vezes nós nos tornamos até mesmo religiosos. E entramos dentro de uma tradição evangélica. Aprendemos clichês, jargões. E nós levamos a vida. Mas já perdemos de longe o primeiro amor. Já perdemos de longe o entusiasmo de estudar a Bíblia, de orar, de adorar a Deus. Há um vazio na alma, há uma sequidão na mente, há uma aridez espiritual. E assim estavam aqueles discípulos. Se você percebe o contexto, começa no cenáculo, quando Jesus participa com eles da ceia. A Bíblia diz que eles se assentaram sem lavar os pés, porque esse era um papel de escravos. E discutiam a mesa, que era o mais importante. E Jesus os reprova lavando os seus pés. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele alerta Pedro que Pedro havia de negá-lo. Quando chegam no jardim do Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras, na mais titânica batalha de Jesus, os discípulos dormem. Quando Pedro age na valentia da carne, cortando a orelha de Malco. Quando Jesus é levado preso para o sinédrio judaico, Pedro está lá, mas para negar a Jesus, covardemente, com blasfêmias. Quando Jesus é levado ao pretório romano, todos eles estão acovardados. Quando Jesus foi crucificado, apenas João está presente na crucificação de Jesus, os outros fugiram, tomados de medo. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente. Quando no domingo se foi olhar o túmulo de Jesus, não foram os apóstolos, não foram os discípulos, foram as mulheres da Galileia que foram. Quando elas foram dar notícias para eles, eles estavam trancados, com medo dos judeus. Um bando de homens acovardados. E é nessa conjuntura que Jesus chega, onde eles estão reunidos, com medo, trancados entre 4 paredes. E eu fico imaginando, presbítero Hintz, que o clima era pesado, porque todos eles olhando uns para os outros, reconhecendo que eram medrosos, covardes, que na hora que a coisa aconteceu mesmo, eles fugiram, que eles não tiveram coragem de estar lá onde Jesus foi crucificado, eles não tiveram coragem de estar lá onde Jesus foi sepultado, eles não tiveram coragem de sair e botar a cara na rua para dizer que eram discípulos de Jesus. E então Jesus apareceu para eles e disse: paz seja convosco.
E precisou repetir: paz seja convosco. Jesus nunca disse uma palavra sem propósito. Eles não estavam em paz. Eles estavam olhando uns para os outros, talvez acusando uns aos outros, censurando uns aos outros, talvez pegando muito pesado com Pedro. E diz a Bíblia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Irmãos amados, quando eu olho hoje, eu percebo que nós estamos lidando com o mesmo problema. Nós vivemos numa época da igreja evangélica crescendo, e até crescendo expressivamente no Brasil. Pelo menos no cenário mundial, nós nos tornamos uma igreja diferenciada. É motivo de estudo dos missiólogos, dos estudiosos de crescimento da igreja, como a igreja cresce no Brasil. Mas já dizia J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século passado, que a igreja tem 5.000 quilômetros de extensão e tem 5 centímetros de profundidade. Há pecados inconfessos. Há problemas não resolvidos. Às vezes se professa uma ortodoxia de cabeça, mas se é herege de conduta. E a palavra de Deus retrata para nós a necessidade de uma volta para Deus. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração as vossas vestes. Voltai para mim com jejuns, com pranto, com choro. Eu acho que esse é o clamor de Deus à sua igreja, ainda hoje. Mas a pergunta é: quais são as condições para este revestimento de poder? Jesus nos dá a pista aqui. No texto de Lucas 24:49, a condição é uma espera confiante. E Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Tem uma promessa. E uma promessa de revestimento de poder. Mas a condição para que esta promessa se cumpra é permanecer. Agora notem comigo que esses apóstolos todos, exceto Judas Iscariotes, que já tinha cometido suicídio, só Judas Iscariotes era judeu, da Judéia, do sul de Israel. Todos os demais apóstolos eram galileus, lá do norte. E eles estão em Jerusalém. Jerusalém não é a terra deles, Jerusalém não é o território deles, Jerusalém não é onde eles têm os seus contatos, suas familiares, seus parentes, suas conexões humanas. Jerusalém é uma cidade elitizada e eles são homens campesinos, eles são pescadores, eles são de uma região rural. Jerusalém não era o habitat deles, Jerusalém era o local da hostilidade, do ódio dos líderes, da perseguição dos líderes, era um lugar onde eles jamais gostariam de ficar, eles queriam talvez correr e fugir dali, e Jesus diz: permanecei. Sabem por quê? Porque o lugar do fracasso precisa ser o lugar da restauração. É onde você foi humilhado, envergonhado, é que Deus quer que você se levante. Foi assim com Pedro. Onde Jesus restaurou Pedro? Não foi aqui em Jerusalém, não. Foi lá na Galileia para mostrar o que para ele. Falei: Pedro, eu quero que você entenda que onde eu chamei você, eu vou restaurar você. E agora Jesus está dizendo para esses homens: onde vocês caíram, eu vou revestir vocês com poder. Permanecei na cidade. E aqui está um ponto, irmãos, que eu gostaria de frisar. Permanecer significa você não vai abrir mão, você não vai desistir, você não vai parar, até que você de fato receba poder. Busque poder. Eu não sei se você já leu um livro chamado O Pentecoste Coreano. É um livro maravilhoso. E esse livro conta a história do avivamento coreano em 1907. O contexto é que a Coreia está machucada, ferida. Primeiro porque o Japão faz da Coreia corredor para vencer a China. E ao passar pela Coreia, o imperador japonês estabelece o seu governo na Coreia como ditador e determina que os crentes adorem o imperador japonês como um deus.
Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu. Só num único dia, 200 pastores foram decapitados às margens do rio Han, porque se negaram a adorar. Os crentes eram presos e eram mortos com requinte de crueldade, enfiando ferpas de bambu debaixo das unhas. Depois botavam-os sentados e jogavam uma pedra de 500 quilos em cima das suas pernas. E aqueles irmãos estão sendo mortos. E o mundo está calado diante de tanta tortura e sofrimento. E eles marcam uma reunião, um retiro espiritual. Estudam 1 de João capítulo 1. Diante daquele cenário de tanta dor, de tanta injustiça, de tanta violência. E eles amargurados, feridos, machucados, humilhados, encontram ali a necessidade de acertarem a vida com Deus, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros. E ali o Espírito Santo é derramado sobre eles. E então começa o reavivamento coreano. Nós somos igreja presbiteriana no Brasil. O evangelho chegou aqui em 1857, nosso missionário pioneiro, e lá na Coreia chegou 28 anos depois. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos 1,5 milhão de membros. Eles são mais de 10 milhões de membros. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. O que aconteceu de diferente daqui e de lá? É que eles buscaram o poder. Eles precisavam desse poder e ansiaram por esse poder, e até hoje ainda buscam em oração esse poder. Nós precisamos fazer o mesmo aqui no Brasil. Mas em segundo lugar, não é apenas uma espera confiante, é uma espera perseverante. Porque nota o versículo 49, permanecei, pois, na cidade até que, grife até que. O Senhor Jesus não definiu o tempo. Ore uma semana, ore 10 dias, ore um mês, ore 6 meses. Busquem por um tempo definido, não, até que. E esse até que, irmãos, varia de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de igreja para igreja, de nação para nação. No caso dos discípulos, foram 10 dias. Eles se reuniram no cenáculo, 10 dias. E diz Atos 1,14 que todos perseveravam unânimes em oração. Um único propósito, uma única causa, um único motivo, um único desejo, uma única finalidade, serem revestidos com o poder do Espírito Santo. E perseveraram, e perseveraram, e perseveraram. Agora leia a história dos avivamentos e vocês verão essa mesma tônica. Essa mesma tônica. O profeta Elias orou 7 vezes. Até ver uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, e disse: basta, a chuva vai dar, a chuva descerá. Jeremias Lampier, que começa uma reunião de oração em Nova York, com homens de negócio, dentro de um hotel, distribuindo um folheto ao redor. Ele começou a orar, orou sozinho, depois vieram alguns homens, depois vieram algumas dezenas de homens. Em 6 meses, tinham mais de 10 mil homens de negócio orando pelo avivamento na cidade de Nova York. O avivamento chegou. Perseverança. Mas mais do que isso, irmãos, terceiro lugar, é uma expectativa não só perseverante, mas também com expectativa de poder. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Às vezes nós nos reunimos, mas não temos expectativa. Às vezes nós nos reunimos, mas nem sabemos muito bem o que queremos. Às vezes nós falamos, mas nem temos um propósito bem específico e definido ao orarmos ao Senhor. E o propósito aqui é revestimento de poder. E nós precisamos desse poder. E Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu acho muito curioso, porque quando eu leio Mateus 22, 29, nesse texto, tem muita gente que quer conhecer as Escrituras, mas não quer poder. Tem muita gente que quer poder, mas não quer conhecer as Escrituras. E as duas coisas não podem ser separadas. Agora a pergunta é: nós precisamos de poder para quê?
Para que a igreja hoje precisa de poder? Primeiro, para sacudir o jugo do medo. Eles estão trancados. Atos, João 20, 19. Eles estão trancados com medo. Talvez hoje o problema nosso não é ficar trancado com medo, mas é o medo de abrir a boca para falar de Jesus para o taxista, para o motorista do Uber, para a pessoa que está sentada do nosso lado do metrô, pessoa que senta do seu lado no escritório, para o seu colega de trabalho na empresa. Medo. Dizer quem é você. O Instituto Moody chegou à conclusão que apenas 5% dos crentes levaram alguém a Cristo. Nos calamos, nos acovardamos, nos silenciamos. Mas agora, com o revestimento de poder, esses mesmos homens estão trancados com medo dos judeus, eles saem às ruas, eles enfrentam os açoites, eles enfrentam as prisões, eles enfrentam os reis, eles enfrentam as autoridades, eles enfrentam os sacerdócios, eles enfrentam o sinédrio, eles não têm medo nem de açoite, nem de prisão, nem da morte. Para que você ia à prisão de poder? Para sairmos, irmãos, preste atenção nisso, para sairmos da especulação teológica para o campo da ação missionária. Porque quando Jesus retoma o assunto em Atos 1:4, dizendo que eles deviam permanecer na cidade até que se cumprisse a promessa do Pai, porque João já havia batizado com água, mas não muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. A pergunta deles foi essa: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão querendo discutir escatologia. Eles estão com a mentalidade distorcida acerca do que significa esse revestimento de poder. Eles estão imaginando que isso tem a ver com Israel sendo guindado a uma posição de liderança política no mundo. E Jesus tira deles esse falso entendimento e diz: não, vocês estão entendendo errado. Aliás, não compete a vocês nem cronos, nem kairós, nem tempo, nem épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tem hora, amados irmãos, que eu acho que nós nos reunimos muito mais para discutir do que para agir. Discutimos a obra mais do que fazemos a obra. Eu acho que vir à igreja é um privilégio. Ser um aluno da escola bíblica dominical é uma bênção. Estudar a Bíblia é uma coisa fascinante. Você poder fazer um curso bíblico e aprofundar-se ainda mais no estudo da Bíblia é uma coisa magnífica, mas muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos reunimos para discutir a obra, para falar da obra, para discutir a obra, para aprofundar na obra, mas nunca entramos em campo para fazer a obra. E o revestimento de poder não é para discutir, é para fazer. Eu, quando olho para a Bíblia, vou lhes dar um exemplo bem simples. Pega o texto lá de Lucas 9. Diz a Bíblia que Jesus sobe para o monte para orar, e ali o rosto dele é transfigurado, o corpo transfigurado, as vestes transfiguradas. Ali aparece em glória Moisés e Elias falando com ele na partida para Jerusalém. Ali acontecem milagres extraordinários. Jesus glorificado, Moisés e Elias em glória conversando com Jesus. Ali tem uma nuvem luminosa, ali tem uma voz que brota da nuvem, ali estão vendo milagres. Mas quando descem para o vale, tem um pai aflito, desesperado, com um menino único, filho único, endemoniado, que é apresentado aos discípulos, os 9 que ficaram no sopé do monte, e o pai pede ajuda, pede socorro, e diz a Bíblia que os discípulos não puderam. Não puderam. E perguntaram depois para Jesus: por que nós não pudemos? E Jesus respondeu: porque esta caça só sai com oração e jejum. E a oração e jejum é a fonte de onde vem o poder. Porque sem poder não há cristianismo. Mas a grande questão é: por que eles não tinham poder? O que eles estavam fazendo? Diz Marcos 9, eles estavam discutindo com os escribas. Discutindo a obra, em vez de fazer a obra. Perdendo o foco. Mas poder para quê, meus irmãos? Veja comigo, por favor, Atos 1:8, por gentileza. Poder para quê? E Jesus diz assim:
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Grife a palavra testemunhas. Porque essa palavra testemunhas, na língua grega, é a palavra martiria, de onde vem a palavra mártir. O que significa isso? Significa que você e eu precisamos de poder para morrer. Quem não está pronto para morrer, não está preparado para viver. Se você perceber a história do cristianismo, é a história de mártires. Não é apenas alguém que vai lá e conta uma história, é alguém que está pronto a, se preciso for, morrer por esta causa. Tanto é fato que todos esses apóstolos, apenas com exceção do apóstolo João, todos foram martirizados. Mas não encararam o martírio como fracasso e derrota, não. Eles entenderam como uma grande vitória. Porque o entendimento desses homens agora é que morrer é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esses homens não tinham medo de feras, esses homens não tinham medo de tortura, esses homens não tinham medo de fornalhas, esses homens não tinham medo da espada dos gladiadores, eles iam para o martírio cantando. Quando eu fui para a Coreia, o que mais me marcou de todas as visitas que eu fiz foi visitar o Museu dos Mártires. Porque ali tem, naquele museu, várias salas, vários ambientes, e você encontra os quadros com a fotografia de todos os mártires, desde crianças, jovens, velhos, pastores, leigos, homens, mulheres. Mas todos os quadros têm a mesma moldura, o mesmo tamanho. Para dizer o seguinte, não tem nenhum mais importante que o outro. Todos deram a vida por Cristo pela sua fé. Quando você está saindo do museu, já na porta de saída para fora do museu, tem um quadro onde todos param um pouco mais. E você, curioso, não conhece a história direito, observa que na frente tem algumas pessoas que olham para esse quadro e saem emocionadas. E eu fiquei curioso para saber que mártir era aquele, que história era aquela, porque abaixo da descrição da fotografia do mártir tinha o nome dele, a história dele, em frases resumidas. E quando eu cheguei eu fiquei pasmo, porque não tinha uma fotografia, tinha um espelho. E a frase é esta: você pode ser o próximo mártir. A questão é, até que ponto eu estou preparado para isso? Só com o poder do Espírito Santo. Sem poder, nós não estaremos preparados. Uma das histórias mais dramáticas que li foi na cidade de Incheon, pastor, a esposa e 3 filhos vieram os algozes e disseram para esse pastor: se você não negar Jesus, nós vamos enterrar sua família viva na sua frente. E o pastor não negou o nome de Jesus. Abriram uma grande cova, jogaram o pastor, a sua mulher e os seus filhos dentro daquela cova e começaram a jogar terra. Quando a terra já estava chegando ao pescoço, a morte mostrando a carranca, os filhos gritaram: papai, socorro, socorro! A mãe reagiu. As mulheres são mais corajosas. Coragem, meus filhos, coragem, coragem! E então ela começa a cantar um hino. Eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. E ela, o marido e os filhos começaram a cantar com todo entusiasmo, até que os escombros silenciaram a voz de todos. Mas a história narra que naquele local, centenas de pessoas, por causa desse testemunho, creram no Senhor Jesus e participaram de uma igreja viva e operosa. Precisamos de poder, meus irmãos, de poder. Mas poder para quê?
ainda mais poder para perdoar. Olha o versículo 8. Recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. O contexto, irmãos, de incluir Samaria aqui, só com perdão, porque eles eram inimigos. Trocando em miúdos, era como se você pedisse a um judeu para lá dentro da faixa de Gaza, para falar do amor de Deus. É para você entrar num território onde a concepção era, se você casar judeu com uma mulher samaritana, nós vamos fazer o seu funeral simbolicamente. Você morreu para nós. Era a ideia de que comer um pão de samaritano é comer pão imundo. Esse mundo, irmãos, levanta muitas paredes de inimizade. Mas onde o poder do Espírito Santo desce, o Evangelho avança, os muros são quebrados. O perdão é estabelecido. O milagre de Deus acontece. Eu vou dizer para você que sem o poder do Espírito Santo você não vai conseguir perdoar. Sem o poder do Espírito Santo você vai guardar mágoa, você vai ter esse ressentimento. Você vai desejar o mal do seu inimigo, você vai querer que ele morra. Mas quando o Espírito Santo vem, você passa a ser testemunha, não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas também no território de Samaria. E você vai ver o resultado disso, que foi para lá Filipe, depois foi para lá Pedro, depois foi para lá João. E os samaritanos foram salvos, os samaritanos foram alcançados, e os samaritanos fizeram parte da linda igreja de Deus, porque o Evangelho é isso, no poder do Espírito Santo, quebra muralhas, quebra barreiras, estabelece perdão. Talvez você que está aqui hoje está precisando perdoar alguém. Talvez tem gente aqui que é crente, mas tem mágoa de alguém e não se senta à mesma mesa com essa pessoa. E está na hora, meu irmão, de você exercer perdão. Mas você precisa do poder do Espírito Santo para fazer isso. Poder para quê? Poder para quê? Poder para pregar. Sereis minhas testemunhas. Meus amados irmãos, eu quero fazer um desafio a você para ler Atos dos Apóstolos, conectando poder e pregação. Todas as vezes que a igreja recebe poder, ela recebe poder para pregar. Se você, e o pastor Ival fez uma exposição belíssima há pouco tempo aqui sobre o texto de Marcos 16, mostrou o seguinte, que os sinais que acompanham dentro da missão. Leia a história das missões e você verá isso. Sempre que a obra do Evangelho vai chegando, tem resistência, tem perseguição, tem luta, tem dificuldade. Então o Senhor vem, reveste de poder, opera maravilhas ali, para que todos saibam que Deus é Deus. Sem o poder do Espírito Santo, irmãos, nossos lábios ficarão fechados. Sem o poder do Espírito Santo, nós ficaremos trancados dentro de quatro paredes, com medo. Poder para pregar. E todas as vezes que a igreja recebeu o poder, ela se levantou para pregar. Agora, pregar sem poder, irmãos, não vai funcionar também. Eu gosto muito da fala de um homem piedoso do século XIX, E.M. Bounds, quando ele diz o seguinte: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Ele diz que sermão sem unção endurece o coração. Às vezes nós falamos, mas não há poder. Às vezes nós somos como Geazi, que carregamos o bordão profético e botamos o bordão profético no rosto do menino morto, mas o menino continua morto. O problema não é o bordão. O problema é quem carrega o bordão. O problema é aquilo que aconteceu com Elias, quando Elias, pela graça de Deus, ora pelo filho daquela viúva e o menino ressuscita. Ela diz para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, porque às vezes a palavra de Deus não é verdade na nossa boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. É preciso poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus capacitou a igreja com poder. Essa ordem não pode ser alterada.
E eu quero concluir dizendo para você que esses homens que receberam poder para viver uma vida extraordinária. Está lá em Atos 3, que quando Pedro e João vão para o templo para orar, tem um coxo de nascença à porta, pedindo uma esmola. E diz a Bíblia que Pedro e João disseram para ele assim: olha para nós. Nós não gostamos dessa frase. Qual é a nossa desculpa? Olhe para Jesus, não olhe para mim não. Olha para mim não, olha para Jesus. E está certo olhar para Jesus. Mas você entendeu o que Pedro está dizendo? Olha para nós. Olha para nós. O que ele está dizendo é o seguinte: nós andamos com o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Nós temos vida com Deus. Nós temos experiência com Deus. Olha para nós. E é curioso que não consta a Bíblia que João recebeu poder para fazer milagres. Não há nenhum milagre registrado que João tenha feito. Mas na hora de ser exemplo, Pedro disse: olha para nós. Mas na hora do milagre, Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ainda que nem todos nós temos recebido de Deus dons desta natureza, todos nós precisaríamos dizer: olha para nós, olha para nós, olha para nós. E a pergunta que eu faço a você hoje, nesta manhã, é esta: honestamente, diante de Deus, você que conhece a sua vida, você poderia dizer hoje que você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você poderia dizer hoje que tudo que Deus quer fazer na sua vida é o que você já está vivendo? Você poderia dizer que aquilo que Paulo orou e pediu lá em Efésios 3,19, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, é isso que você está vivendo? Você quer isso para a sua vida? Você já está vivendo aquela experiência dos rios, o rio de Deus, que começa nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e depois de um rio tão caudaloso, que você precisa ser levado por essas águas? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você precisa? É isso que você deseja? Quando o missionário presbiteriano John Hyde estava indo para a Índia, ele recebeu um bilhete, aliás, um telegrama a bordo. E a pergunta foi essa: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E no momento ele não entendeu o telegrama, achou que estava sendo ofendido. E ele, que era um missionário, que estava deixando o seu país, a sua parentela, para ir a um país distante, amarrotou o telegrama. Isso é um absurdo me fazer uma pergunta dessa, eu sou um missionário. Mas ele voltou para o seu convés e o Espírito Santo tocou o coração dele. E ele caiu de joelhos: meu Deus, eu estou indo para a obra missionária e eu não estou cheio do teu Espírito. Eu não estou cheio do teu Espírito. Senhor, não me permita ir sem a plenitude do teu Espírito. Não me permita começar a obra sem a plenitude do teu Espírito, Senhor. Ele fez um pedido para Deus: eu quero batizar uma pessoa, em média, por dia, no primeiro ano do meu ministério. E batizou mais de 360 pessoas naquele ano. Ele dobrou a oração, Deus, eu quero 2 pessoas em média por dia. E no segundo ano ele batizou mais de 1000 pessoas. Eu não estou perguntando se você é presbiteriano, não estou perguntando se você é reformado, calvinista, não estou perguntando se você é da 2ª, 3ª ou 4ª geração de presbiteriano ou de crente. Eu estou perguntando a você hoje: se você está cheio do Espírito Santo de Deus? É isso que você quer? É isso que você precisa? É isso que eu preciso? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui absolutamente carentes de uma visitação poderosa do Teu Espírito.
Há problemas na nossa vida, de medos, de temores, de pecados, de mazelas, que nós não conseguimos resolver com a força do braço. Por amor do teu nome, Senhor, vem visita a tua vinha, vem restaura a nossa sorte, vem reaviva a tua igreja, derrama sobre nós a luz do teu rosto, derrama sobre nós o poder do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.